Bom dia a todos. Eu acho que um dos grandes desafios para a igreja alguém poderia tirar um pouco do volume? Acho que está muito alto, acho que é um deles aí, Makoto. Acho que em vez do principal, tira ali, é do lado de lá. Alô. Tá bom. Sermos uma igreja que possa ter relevância e ter uma resposta para as gerações que vão chegando. A mensagem do Evangelho, ela não muda, é a mesma mensagem. Porém, nós vamos vivendo dias cada vez mais diferentes. A velocidade com que as nossas crianças aprendem as coisas e são rápidas nas coisas é impressionante. Minha sogra, quando a minha filha nasceu, a primeira filha, Mariana, nasceu, ela comentou assim, antigamente a criança levava um tempo para abrir o olho, ela falou assim, agora já nasce de olho aberto. É engraçado, né? Antigamente não se dava banho enquanto não caísse o toquinho lá do umbigo, agora já sai dando banho, né? A criançada, cada vez mais, você vê crianças pequenas, assim, bebezinhos, e você percebe a interação que ela tem com o adulto. Antigamente levava muito mais tempo, até nos bebês parece que nascem mais espertos. Não sei o que acontece, não sei se a exposição no período de gestação é mais intensa, mas é verdade que as nossas crianças, elas vivem um desafio, os pais vivem um desafio para educar os seus filhos, né? Como orientá-los, como existem tantas variantes. Eu estava comentando, não sei se com meus filhos, em casa outro dia, eu disse, quando a gente era pequeno, não tinha televisão, não tinha nada, só tinha uma alternativa mesmo, era a rua. Não tinha outra coisa senão na rua. E a preocupação dos pais era catar a gente pelas orelhas para fazer voltar para casa. Era na rua, voltava da escola, botava um short, nem camiseta, nem nada, nem chinelo, às vezes saía andando pela rua, né? O negócio era a rua, não tinha asfalto na rua, então o negócio era na rua, carro era pouco. Então, às vezes, os pais não tinham essa preocupação. A nossa turma, falava brincando, a gente marcava 2 quadras para a esquerda e 3 quadras para a direita. Todo mundo que morava naquela lá era a turma da rua. Quando a gente brincava de esconder, valia esconder em qualquer casa dessa, né? Ia lá perto da casa dos tios do Rideu, lá na rua de lá, perto do cemitério, até na rua onde morava a família Yamazaki, que vem aqui na igreja os primeiros domingos. A gente brincava e era rua, era rua, não tinha televisão. Um vizinho lá tinha televisão que a gente assistia a novela das 6, né? E todo mundo assistia a novela lá, e a novela levava às vezes 2 anos. Hoje novela é 3 meses e eles encurtam porque já não tem mais atenção, eles já inventam, mudam os roteiros. Mas os tempos são outros e cuidar das crianças hoje é outra realidade. E a igreja também, o ensino na igreja é outra realidade. Ensinar as crianças é outra realidade. São crianças que às vezes você fala assim, presta atenção, moleque, ele repete o que você falou e não estava nem olhando para você. Parece que tem mais de 2 ouvidos, entra mais de um canal de uma vez na cabeça deles. Eles conseguem ter um nível de atenção diferente, o radar deles é diferente. Eu falo assim, são menos inteligentes em algumas coisas e são muito mais informados em outras, né? Mas é muito interessante. E essa semana, pensando nas crianças, eu li a história de um rei que foi rei muito pequeno, Josias. E a história de Josias é muito interessante, ele foi colocado na posição de rei com 8 anos de idade. E reinou por 31 anos.
E aos 26 anos, 18 anos do seu reinado, ele fez uma reforma tremenda. Ele foi um homem que foi tremendo. Fez coisas assim fantásticas. Se você ler no livro de Crônicas de Reis, você vai perceber a quantidade de coisas que esse homem fez. Como ele foi usado por Deus. E como Deus usou aquela pessoa do rei Josias, que menino foi colocado como rei. E ainda na sua juventude, começou a fazer mudanças que retomaram a vida espiritual da sua nação, mas que infelizmente não impediram a nação de ir para aquela palavra profética que dizia que eles seriam destruídos e iriam parar no cativeiro. Mas o rei tentou de todos os seus esforços. Mas sabe o que me chamou a atenção? O que me chamou a atenção no texto não eram essas reformas que Josias fez. Mas o que me chamou a atenção é que os filhos de Josias foram homens pervertidos. Ele colocou um dos seus filhos como rei, e esse filho foi deposto pelo faraó Neco, que botou outro filho dele, mas os dois que assumiram foram homens terríveis. Homens que não andaram no caminho do Senhor, mas não faz sentido. O pai era um homem tremendamente abençoado por Deus. E os seus dois filhos que assumiram o trono, ele tinha um terceiro filho. Esses dois filhos não deram continuidade àquilo que o pai estabeleceu. Não te soa estranho que um homem tão abençoado, um homem tão usado por Deus, os seus filhos não seguiram o seu caminho, fizeram o que era mal perante o Senhor, e não andaram nos caminhos do seu pai Josias, nem de Davi, que era o referencial que Deus colocava. O que aconteceu? Bom, nós podemos ter várias explicações. Você percebeu que quando aparece Josias, ela diz que Josias era filho de fulana, que era filho de Beltrana. Fala da mãe de Josias. E quando fala de Zedequias, que era o filho de Josias, fala da mãe também. Algumas das explicações que tentam dar que de alguma forma a mãe tinha uma influência muito grande na formação do filho. Talvez. Mas independente da explicação lógica que aquilo possa ter no texto, eu fico me perguntando, nós que estamos aqui, não vamos pensar nas pessoas que não estão aqui, não vamos pensar na nossa nação, não vamos pensar nos irmãos que não vieram hoje aqui, nós que estamos aqui, que somos pais, nós vimos uma quantidade de crianças, graças a Deus temos mais crianças que essas ainda. E graças a Deus existem pessoas nessa igreja que no transcorrer do próximo ano vão ter filhos, e a igreja tem um projeto para trabalhar com crianças. Nós estamos conversando, eu e minha esposa em casa, conversando também com a diretoria. Nós precisamos de um espaço em que as mães possam vir com seus filhos e possam ter um espaço em que fique com o filho de colo. Nós temos um bom trabalho para a fase um pouquinho maior que a criança já fica. Mas aqui a mãe não tem onde permanecer com o seu filho durante o culto. Se ele precisa amamentar ou coisa desse tipo, ela tem que se retirar. Quem sabe, numa próxima reforma, a gente atente para isso. E a igreja possa também contemplar as mães que possam vir já com seus bebês ainda na fase de amamentação. Mas para nós que estamos aqui, queridos, para nós, o que nós deveríamos fazer para termos alguma segurança de que os nossos filhos andarão no caminho do Senhor? Ah, meu irmão, eu vou te contar um segredo. Aqueles que são bem-sucedidos poderiam encontrar segredos. Aqueles que andaram no caminho do Senhor e foram bem-sucedidos poderiam contar segredos. Aí você poderia ouvir 1000 segredos e pôr em prática todos eles e talvez não funcione. Porque obviamente que existe a questão da liberdade, do arbítrio de cada pessoa. Mas o que nós podemos aprender? Eu gostaria de meditar com os irmãos no texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 a 7, em que não nos diz o que vai acontecer com a nossa descendência,
mas nos diz o que nós devemos fazer pelos nossos descendentes. Não nos diz qual é o caminho que reserva para os nossos filhos, mas diz da nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto igreja, enquanto homens e mulheres que vivem na sociedade. Essa semana também é dia dos professores, temos alguns professores aqui, a Márcia, a Thay, talvez tenha mais outros professores aqui na igreja. E ser professor hoje também não é fácil, não, é muito difícil. Até por dificuldades dos próprios pais em serem pais, os professores têm dificuldades em serem professores. O texto bíblico diz o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Israel sai do Egito, vai entrar na terra prometida depois de 40 anos, o povo está na entrada, Moisés faz os discursos que estão contidos no livro de Deuteronômio, e uma das coisas que ele faz é lembrar os mandamentos e estatutos que o Senhor tivera ordenado, e agora ele dá algumas instruções de como o povo deveria se comportar, e aqui é interessante que ele diz que eles deveriam guardar essas coisas, não só eles, mas eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Sabe qual é o princípio bíblico para nós garantirmos que a nossa descendência, a nossa geração possa permanecer no caminho do Senhor? É ensinar que eles devem guardar os mandamentos do Senhor. É ensinar que eles devem guardar o mandamento do Senhor. Ensina, você vive eles, ensina teu filho, para que o teu filho ensine o filho do teu filho, e assim por diante. Essa é a nossa responsabilidade. Para que nós possamos fazer isso, possamos viver dessa maneira, o texto nos coloca 3 desafios que nós gostaríamos de meditar com os irmãos. A primeira coisa que ele diz é: ouve, pois, ó Israel, e atenta para cumprires. Primeiro ele diz para ouvir, depois ele repete: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tenho lido alguns livros que falam sobre ouvir, e ele diz o seguinte: nem sempre ler a palavra de Deus é ouvir Deus, nem sempre escutar ruídos é ouvir no sentido que a Bíblia está dizendo. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ouve. A primeira coisa que nós temos que aprender a fazer é ter ouvidos prontos para ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. Você, como eu, na função de pai, já deve ter algumas vezes chamado a atenção dos seus filhos, que antes de você terminar de dizer o que você quer dizer, ele já começa a explicar o que aconteceu. E aí você diz assim: espera aí, eu ainda estou falando. Às vezes a gente prolonga demais nas falas, né? Às vezes a gente fala demais mesmo. Isso não eu falo para isso, não justifica você querer me interromper. Mas as pessoas têm dificuldades. Elas se apressam em dar justificativas. Elas se apressam em encontrar alguma razão para aquilo que elas estão fazendo. Mas o texto aqui diz: ouve. Ouvir significa se aquiete um pouco. Pare um pouquinho. Dá um tempo para Deus falar. Quando você ora, você deixa Deus falar ou só você fala? Quando você entra no seu tempo de oração na presença de Deus, o que você faz? Você tem um caderno
uma lista de orações, e você vai falando, e quando você termina, você respira em nome de Jesus, amém, fecha o caderno. E aí Deus queria falar com você, meu irmão. E você já foi embora. Normalmente, quando nós oramos, o que nós fazemos? Nós podemos até exaltar o nome do Senhor, podemos fazer aquela regra prática, que bem pragmática, bem americana dos 5 dedos, né? Adoração, petição, intercessão, não sei o que lá, um 5ão. E aí você vai, mas ali não tem silencião, né? Aquietar-se um pouco. Quando você ora, para um pouco e diz assim: Deus, o Senhor quer falar alguma coisa comigo? E você faz silêncio. Eu lembro de uma das mensagens que o irmão do Gilson, Márcio fez um curso da Jocum lá em Curitiba, e nós éramos pastores, e o Márcio pregou algumas vezes, ele tinha pouca saída da Jocum, fazia um curso lá muito corrido, mas algumas vezes ele vinha e pregava, e o Márcio um dia ele pregou, e ele compartilhou como foi uma das primeiras experiências em que ele tinha que ouvir a voz de Deus. E o exercício era o seguinte: eles acordavam de manhã, o líder falava alguma coisa com eles, agora vocês vão aprender a ouvir a voz de Deus. E deram para eles lá, não sei se 2 ou 3 horas, no período da manhã, em que eles tinham que aprender a ouvir a voz de Deus. E ele disse: rapaz, foram as horas mais longas que eu já tive. Não passava. E eu disse: mas não estou ouvindo nada, acho que eu sou surdo, como que é esse negócio? E ele ficava mexendo de um lado para o outro, virava a Bíblia, mas como é que é isso? Aí ele parou, ficou quieto. E ele disse que começou a ver um monte de formiguinha. Aí você, como eu e como ele, tem uma mania de fazer aquela brincadeirinha, né? Aperta uma formiguinha, aí você vê aquela confusão, uma batendo na outra, sai correndo para lá e para cá. E aí ele percebeu que arrastaram aquela formiguinha e ele compartilhou como Deus ministrou no coração dele, olhando aquela situação. Aí ele entendeu como é que poderia ouvir a Deus. Mas se você não para olhar, para atentar, para perceber, você não ouve. E nós vivemos dias, queridos, em que nós não estamos sendo treinados para ouvir, nós somos treinados para fazer coisas. Nós somos treinados para ativamente estar agindo. Nós temos muita dificuldade de parar para ouvir. Ouvir a Deus enquanto você lê um livro, ouvir a Deus enquanto você lê a palavra, ouvir a Deus enquanto você está no seu tempo de oração, ouvir a Deus enquanto você para e não faz nada, fica simplesmente parado, o trânsito está congestionado, travado, você fica bufando, se pudesse ter aquele desenho, até aquelas bolas em cima, com seu bufo, parar, e naquele tempo, ficar ali, não tem para onde sair. E ouvir: Deus, fala comigo alguma coisa. Nós temos muita dificuldade de parar para ouvir a Deus. E a primeira coisa que o texto nos convida é que nós possamos ouvir a Deus. Ouve, ó Israel, ouve, ó povo de Deus, ouve, ó Edu, ouve cada um dos irmãos. O Senhor teu Deus tem coisas para te falar, tem orientações para te dar, tem direcionamentos para fazer na sua vida, tem caminhos para te dizer que você deve tomar. Sabe por que a gente precisa reservar um tempo para vir aqui? Não é só para ouvir a Deus, mas é para estar junto com os irmãos, como corpo de Cristo, como povo resgatado, lavado pelo sangue de Jesus, ao redor daquilo que Jesus fez por nós, nós paramos para ouvirmos a palavra do Senhor, coletivamente, individualmente. Ouvir. Você quer poder ter algo para ensinar para os seus filhos? Então você precisa aprender a ouvir. Você precisa aprender a ouvir as coisas de Deus. A segunda coisa que o texto continua dizendo é o famoso texto que nós gostamos muito, que, sem sombra de dúvidas, é uma das chaves centrais de nós entendermos a fé cristã.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A fé cristã, a crença em Jesus Cristo, não é simplesmente você adotar um quadro de condutas e de regras, mas é você se relacionar numa relação em que você se dá por inteiro para uma pessoa que é o teu Deus, de quem você não tem medo, com quem que você se relacione, com quem você anda e com quem você caminha. E você cresce na fé cristã na medida que você se relaciona com esse Deus, na medida que você aprende a colocar-se totalmente em amor apaixonado por inteiro para esse Deus sem restrição nenhuma. Quando você é capaz de dizer para Deus, pode fazer segundo a tua vontade, porque eu amo o Senhor, eu sei que tu me amas, e o Senhor tem o melhor para mim, mesmo que esse melhor aparentemente não seja o melhor. Quando a gente é capaz de abrir mão por completo e dizer assim, eu amo esse Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma e com a tua força. Mas note que o que vem depois, essas palavras que hoje te ordeno, inclusive esse mandamento de amar o Senhor, precisa estar no teu coração, não estar apenas na tua cabeça. Primeiro passo, ouvir. Segundo passo, ter as palavras no coração. Guardar as palavras no coração. O salmista diz, um versículo que a gente ensina muito para as crianças. O que diz? Guardo as tuas palavras, meu coração, para não pecar contra ti. Não é botar num guarda-roupa, não é guardar nesse sentido. No sentido de observar, mas não observa se não tiver dentro do seu coração. A palavra do Senhor precisa ter. Quando Ezequiel vê aquela figura e ele diz, come esse rolo. Estranho, né? Mandar comer um rolo de papiro deve ser comestível. E ele comeu aquele rolo. E ele diz que aquele negócio, quando caiu no estômago dele, foi amargo. E às vezes a palavra de Deus é amarga. Mas nós precisamos aprender a ter a palavra de Deus no nosso coração. Nós devemos guardar essa palavra em nosso coração. Que significa o seguinte, queridos, não basta ter um domínio intelectual, uma informação acerca do que a palavra diz. E o Gene Peterson, ele é um dos autores que eu tenho lido bastante, se você puder ler, é muito gostoso. Alguns livros dele têm uma linguagem mais difícil, mas em geral uma linguagem muito fácil. E ele diz o seguinte, nós precisamos ler a palavra com as regras de interpretação. Precisamos fazer uma expressão técnica, uma exegese, uma interpretação do texto bíblico com toda a dedicação, com todas as regras, interpretá-lo do jeito que tem que ser interpretado. Mas ele diz assim, nós precisamos aprender a fazer uma exegese devocional. Nós precisamos ler a palavra de Deus como um livro que tem algo para nos ensinar e que precisa dirigir a nossa vida. Então, quando ele diz pôr as palavras no coração, significa deixar que essa palavra dirija a sua vida. E quando a palavra diz que é assim, mesmo que você diz. Você dizer para o jovem, você não pode fazer isso e aquilo, porque não pode. Isso não é bom para você. O jovem vai dizer assim, bom, se isso não é bom, então não sei o que é bom, meu irmão. Não pode fazer, não deve fazer, porque Deus diz que não pode. Porque diz a Bíblia que não é assim. Não é porque é pior. Não, mas o resultado... Não, a palavra diz. Se o resultado é bom ou não, a palavra diz. Ou a gente só faz aquilo que traz benefício para nós. Aquilo que vai render juros e dividendos melhores para nós. Ou nós só estamos procurando aquilo que é interessante para nós. E aí entramos no que Juan Carlos Ortiz chama de quinto evangelho. Nós selecionamos partes da Bíblia que são muito interessantes para nós. Ou nós estamos prontos para comer
da palavra toda, inclusive aquilo que cai amargo no nosso estômago, que corta a gente, que diz não é assim, que nos leva às vezes a medidas radicais na nossa vida, que nos leva a compromisso que é complicado da gente manter, que nos faz ter perdas, que nos faz não prosperar. Um irmão, Carlos Tanami, quando eu era, acho que ainda era, não sei se já estava no seminário ou estava no começo, ele foi no Egito, e quando ele voltou a gente conversou, e eu perguntei para ele, o que mais te impressionou no Egito lá sobre o cristianismo? Ele disse, o cristianismo lá é muito pequeno, muito restrito. Mas o que me impressionou é que os cristãos ali, quando eles vão, na época pelo menos funcionava assim, eles faziam uma ficha de emprego, alguma coisa, eles declaravam se ele era cristão ou não. E se ele declarasse, a chance dele era menor, o salário dele era menor. As oportunidades na sociedade eram menores. Então, muitos dos cristãos viviam nos lixões, próximos aos lixões, porque por serem cristãos não tinham muita oportunidade, viviam na pobreza. Mas ele diz, andando naquelas casas, no meio daquele cheiro horrível, falou assim, eu encontrei uma alegria que às vezes eu não vejo nos cristãos. Às vezes nós precisamos entender que a palavra de Deus é a palavra, e nós precisamos colocá-la em nosso coração, tanto aquilo que é favorável a nós, quanto aquilo que diz que nós temos que cortar fora. Então, a segunda orientação, para que a gente possa passar para os nossos filhos, é guardar a palavra no coração. A terceira coisa que o texto nos diz é que tu inculcarás a teus filhos. Essa é uma palavra meio arcaica, né? A gente fala, você está inculcado, nem isso usa mais hoje em dia, né? Aí eu fui olhar no dicionário o que significa inculcar. E a tradução do dicionário é dar a entender, demonstrar. Na nova tradução na linguagem de hoje aparece a palavra ensinarás, tu ensinarás. Mas eu gosto dessa palavra, inculcarás, que é dar a entender, demonstrar. Significa o seguinte, meu irmão, não é, senta aí meu filho que eu vou te explicar tudo sobre a Bíblia, agora você vai ter uma aula de Bíblia com o papai. Papai é bom nesse negócio, de Gênesis, Apocalipse eu manjo, eu te dou todas as aulas, cara, e você vai ficar um expert na lei do Senhor e vai poder ensinar para os teus filhos também. Vou dar aula todo dia para você, você tem que reservar todo dia 1 hora comigo para mim dar aula de Bíblia para você. O diretor do seminário que eu dou aula, ele nos chamou uma ocasião, reunião de professores, e ele diz o seguinte, professores, queria ter uma conversa séria com vocês. Bom, o chefe está querendo conversar com a gente. Diz assim, olha, no transcorrer dos anos, nós temos recebido muita queixa das igrejas. Uau, aí é com a gente. Qual é a queixa, professor? Eles dizem o seguinte, eles mandam os jovens dele aqui, coração ardendo pelo Senhor consagrado, e eles voltam daqui, querendo mudar tudo, cheios de si mesmo, achando senhores da verdade. E cadê aquele fervor que eles tinham? Eles trocam tudo isso por um monte de coisas que entram na cabeça deles. Mas eles não aprenderam a amar mais a Deus, a servir mais, a desejar andar mais perto do Senhor. Eles alguma coisa está errada aqui na nossa escola. Nós temos que começar a mudar. Nosso slogan, ele chegou e mostrou, é líderes segundo o coração de Deus. E disse, professores, não quero que vocês encham a cabeça dos nossos alunos. Quero que vocês encham a cabeça e o coração. E dê uma bronca na gente. É verdade. Muitas instituições ensinam a Bíblia academicamente. Eu dou graças a Deus que estudei 3 anos no seminário, que era internato. Aqui na Batista o pessoal chamava o internato de infernato, né? O tempo que a Almir estudou também era um infernato. Lá no ISB não chegavam a chamar de infernato, mas era primo desse negócio aí, né? Como nós não somos batistas, não era infernato, né?
Mas a coisa era brava, o bicho pegava, porque morar com um monte de gente santa, né? Tudo consagrado, era bravo mesmo. A coisa não era fácil, não. E foi uma escola da vida. Aprender. Eu era o mais santo, Ter, você tá rindo, hein? Rapaz. E eu e o Massal eram os mais santos, né, cara? Mas ali nós tínhamos um pouco de aula e realmente a teologia era muito fraca. Mas nós tínhamos desafios de nós sermos discipulados, nós éramos encorajados, acordávamos 5 da manhã e ia orarmos num lugar lá em Londrina que chama Zerão. A Mirna acho que lembra do Zerão. A gente ia lá no meio do Zerão para orar, tem um matinho lá no Zerão, a gente entrava lá. E aí eu começava a orar, quando saía do mato já estava gente correndo. E era um tempo muito gostoso de aprender com os irmãos, de aprender a dominar o ímpeto nos relacionamentos. E eu sou muito grato a Deus por aqueles 3 anos em que eu, teologicamente, não aprendi muitas coisas. Mas aprendi muitas coisas em outras direções, na vida de oração, de devoção. Mas a verdade é que nós, às vezes, fazemos isso, entendemos que nossa responsabilidade é ensinar os nossos filhos, e senta aí, meu irmão, que eu vou te ensinar. E a palavra inculcar, ela não tem esse sentido. Por isso ele diz que vai fazer isso, vai falar dela sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar. Você faz isso no seu dia a dia, na sua ação. Então significa que você vai andando, filho, você tem que aprender. Olha aqui, o teu pai vai levar ele para a escola, vai falando, volta da escola falando. Na hora de deitar, senta do lado dele na cama, fala. A hora que ele acorda, você está falando de novo. É isso que ele está falando? Não, ele está dizendo o seguinte: todo o tempo que você anda com ele, pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelo seu comportamento, pela sua vida, você está inculcando no coração do seu filho a lei do Senhor. Pela forma como você procede, você está dando a entender a ele, você está demonstrando o que é ou o que não é de Deus. Como aquele pai que diz o seguinte: filho, não pode mentir, a Bíblia diz que não pode mentir. Chega na entrada do parque, fala que você tem 11 ainda para poder entrar sem pagar. Se ele perguntar, fala que você tem 11, hein? Você diz, filho, não pode mentir, tem que obedecer às autoridades. Aí tem um lugar lá que está escrito assim: proibido pisar, você passa e pisa porque é mais rápido de ir. Aí teu filho olha, assim está escrito, e você passa andando, vem logo, é mais rápido por aqui. Aí tem a fila, não sei o que, daí você vai, corta a fila lá na frente, encontra um amigo, entra na frente e teu filho olha para você, olha para a fila. O que você está inculcando no coração dele? De vez em quando em casa eu tinha foi difícil para explicar para alguns dos meus filhos, quando passava no farol, a gente tinha que olhar para esse farol aqui, que estava verde, o que estava para lá estava vermelho. Só que quando a gente virava assim, a gente dava para a cara do vermelho. Aí um dos filhos falava assim: está vermelho, pai. Eu disse: não, filho, você tem que olhar para... Não, mas aqui está vermelho. Mas aqui estava verde, filho. Não, mas nosso caminho é esse. Mas você virou para cá, aqui está vermelho. Não, filho, mas quando você vira para cá, você não olha o farol de cá. Você estava nessa direção, na direção... Não, mas você virou para cá. Foi duro de explicar o negócio. Uma hora não vou explicar mais não. Às vezes é difícil explicar certas coisas. Às vezes é difícil explicar coisas que não dá para explicar. Tu a inculcarás a teu filho. Então a terceira coisa é demonstrar com a sua vida os princípios da palavra de Deus. 3 coisas que nós devemos fazer para que nós possamos ensinar e podermos orientar os nossos filhos, para que eles orientem os filhos dos filhos deles. Ouvir a palavra do Senhor. Aquietar-se e gastar tempo em ouvir. Segunda coisa, guardar no coração a palavra de Deus. Palavra toda, não selecionada. E a terceira coisa, dar a entender ou demonstrar a palavra de Deus. Que Deus possa estar
nos dando sabedoria para fazermos dessa maneira. Isso vai garantir que os nossos filhos andarão no caminho do Senhor? Não sei se isso vai garantir, porque eles têm o arbítrio deles. Mas eu sei que com certeza nós vamos estar obedecendo aquilo que a palavra de Deus nos diz. E quando nós obedecemos, nós podemos ter certeza que estamos debaixo da cobertura do Senhor. E eu não sei se a gente pode afirmar categoricamente que 100% de chance de nenhum deles desviar-se. É difícil de nós querermos falar acerca do futuro. Mas se nós vivemos dessa maneira, nós temos uma boa possibilidade de saber que eles sabem o que é o caminho do Senhor. E esse é o sentido do famoso versículo: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse ensinar não é pega duas à direita, duas à esquerda, segue em frente. Esse ensinar é anda com ela pelo caminho, e quando for velha ela não vai se desviar. Que Deus possa estar nos abençoando, para que nós possamos ser homens e mulheres, pais e mães, que andam de acordo com aquilo que a palavra nos diz. E aí nós vamos estar ensinando os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. Amém? Vamos orar. Queria que você tivesse um tempo agora diante do Senhor. Talvez você, pai, mãe, talvez já avô, ou talvez ainda não é pai nem é mãe. Mas eu queria que você meditasse nessa palavra. Ouvir, guardar a palavra no coração, dar a entender, demonstrar o tempo todo, não somente por aquilo que a gente fala, mas principalmente pela nossa vida. Deixa o Espírito Santo falar com você. Se é algo que ele está mostrando que não está correto. Quando o Espírito revela, não é para te oprimir, não é para te fazer sentir mal. Mas quando Deus te revela, é para te chamar ao arrependimento. E se Ele está te mostrando, hoje é o dia que o Senhor quer ministrar no seu coração. Faça esse compromisso com o Senhor. Quando Moisés falou, Moisés estava desafiando essas pessoas, dizendo: é assim que o Senhor quer que a gente faça. De alguma forma, o povo que estava ouvindo esses discursos de Moisés tinha que dar uma resposta. Da mesma forma, eu e você somos convidados nessa manhã a dar uma resposta ao Senhor. Pai, ajuda-nos a vivermos isso que nós aprendemos aqui. Me ajuda a ouvir mais do Senhor. Me ajuda a guardar no coração a Tua palavra. Me ajuda a demonstrar a Tua palavra pelas minhas atitudes no dia a dia. Senhor, nós pedimos que nos ajude a viver dessa maneira. E naquilo que nós temos falhado, nos perdoe. Nos corrige firmemente, para que possamos corrigir a nossa conduta e assim aprendemos a ensinar os nossos filhos no caminho. Obrigado, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.